Convido a todos e todas para que abram as suas Bíblias no livro do profeta Daniel, em seu capítulo de número 1, verso 8 ao 16. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, verso 8 ao 16. Diz assim o texto sagrado: Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência, a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E, segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Há um ditado popular que diz assim: quando um não quer, dois não brigam. De fato, para existir qualquer tipo de briga e discussão, é necessário, no mínimo, duas partes, né? Duas pessoas que não concordam com alguma coisa. Um quer uma coisa e o outro quer outra coisa. Está estabelecido, portanto, um conflito de interesses e de discussões. Isso acontece em várias áreas da nossa vida. Por exemplo, pais entram em conflito com os filhos, filhos entram em conflito com os pais. Professores entram em conflitos com seus alunos, alunos entram em conflitos com seu professor, funcionários entram em conflito com os seus chefes e chefes entram em conflito com os seus funcionários. Afinal de contas, existe uma maneira de evitar tudo isso? Sim. O texto de hoje afirma que existe sim uma maneira de melhor tratar os conflitos. Nesse texto que nós lemos aqui, de uma forma bastante breve, nós encontramos dois grupos representados, dois grupos que possuem diferentes interesses, eles são pessoas diferentes, estão em posições locais diferentes, mas eles conseguem resolver uma situação. Qual será o segredo deles? É isso que hoje nós veremos nesta pregação. Então, hoje nós veremos nesse texto alguns recursos para podermos lidar com os nossos conflitos em várias áreas. Eu espero que você aproveite a pregação desse texto e utilize ele quando surgir algum tipo de conflito de interesse. Primeiro, nós precisamos saber o que está acontecendo nesse texto aqui. Eu acredito que todos aqui estão familiarizados com a queda de Jerusalém. Israel havia cometido vários pecados, sobretudo Israel, no que me refiro a Jerusalém, o antigo reino de Judá, e por causa disso, Deus envia o rei do Império Babilônico, Nabucodonosor, para invadir Jerusalém. Um relato disso você tem tanto nos livros de Reis, assim também como nos livros dos profetas maiores, como Daniel, Ezequiel, Jeremias, Isaías
eles todos estão de certa forma ligados a esse grande episódio, Isaías um pouco menos, mas o grande grupo de profetas maiores trata desse desterro, deste exílio dos judeus de Jerusalém. E precisamos saber quem são as pessoas que Nabucodonosor leva. Lá no livro do 2º Reis, no seu capítulo 24, verso 14, fala acerca destas pessoas. Preste atenção nesse texto. Diz assim: transportou a toda Jerusalém, Nabucodonosor, todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Ou seja, o que o texto está dizendo é que não foram apenas exilados Daniel e seus amigos, mas milhares de judeus, os príncipes, parte do exército, que são os valentes, os artistas, e ficou lá só os pobres da terra para administrar Jerusalém junto com o rei. Então, Daniel, Ananias, Azarias e Misael eram apenas alguns dos milhares e milhares de pessoas de Jerusalém que estavam em Babilônia. E não podemos imaginar que existiam apenas esses 4 jovens na corte de Nabucodonosor, porque eles eram uns dos 4 jovens e com certeza existiam vários jovens judeus, israelitas, que estavam ali junto com Daniel e seus amigos. E aí surge um certo problema aqui. Daniel e seus amigos decidiram não comer dos alimentos da mesa do rei. O autor e tanto Daniel chamam esses alimentos de finas iguarias. E um dos motivos para que Daniel e seus amigos não comessem é porque estava contaminado. Não dá mais detalhes sobre isso. Pode ser porque era oferecido aos deuses, pode ser que quebrava algumas proibições que os judeus tinham para comer. Por exemplo, o judeu não come carne de porco, um exemplo. Não sabemos se existiam alimentos que com certeza estavam fora da dieta dos israelitas. De qualquer maneira, Daniel e seus 3 amigos ficaram preocupados em não comer daqueles alimentos. Há algumas implicações aqui. Daniel e seus amigos, eles não estavam lá no resort, eles não estavam de férias, eles estavam como escravos conquistados de um império. Agora imagine a situação, eles nesta situação como escravos deportados e de repente recusam-se a comer o alimento que vem da mesa do rei. Como é que você acha que isso soa ou soaria aos ouvidos do rei? Ou seja, eles estavam se colocando acima da própria elite da Babilônia, do próprio rei da Babilônia, dizendo que a comida do rei da Babilônia não servia para ele. Com certeza, se isso chegasse nos ouvidos de Nabucodonosor, a história não teria acabado bem. Mas Deus foi misericordioso. Mas só para entender aí a complexidade da situação. Note, eu fiz questão de ler o texto de 2 Reis para demonstrar que existiam mais judeus nesse lugar. Não era só Daniel, Azarias, Amazias e Ananias. Existiam outros judeus também que não demonstraram o mesmo escrúpulo que Daniel e seus amigos. O cozinheiro ou o chefe dos eunucos poderia ter dito: olha, você se acha melhor que o rei e ainda se acha melhor que seus outros amigos judeus, porque os únicos judeus que estão reclamando são vocês, não são os demais. Então, a situação era bastante complexa e Daniel precisou contar muito com a misericórdia de Deus para poder lidar com esse problema bastante difícil. Portanto, meus irmãos e irmãs, a maneira como Daniel lida com esse problema demonstra que é possível sim encontrar saídas para os diversos conflitos que nós vamos encontrar no decorrer da nossa vida. Então vamos a estes princípios tão chamados aqui. Note no verso 9, diz assim: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. O primeiro princípio aqui, quando se estabelece um conflito entre duas partes, duas pessoas, dois grupos, é ter boa vontade.
Eu creio que a palavra boa vontade, ela encerra e ela aglomera bem esses dois conceitos apresentados aqui. Deus teve misericórdia e deu ao chefe dos eunucos compreensão, né? Para que eles agissem com misericórdia e compreensão. Deu ao chefe dos eunucos esta empatia para com Daniel. Bom, misericórdia, nesse texto, o que poderia ser? Misericórdia é benevolência, como na tradução Jerusalém diz, bondade, como a tradução da NVI também traz, favor, ou graça, como a Almeida Revista e Corrigida também traz. De qualquer maneira, Deus deu bondade para com o chefe dos eunucos, que ele ouvisse com bondade aquilo que Daniel estava fazendo, o problema. E compreensão envolve a participação ativa em ouvir, o que podemos chamar hoje de uma escuta aberta. Como assim? É quando eu te escuto e eu não agrego um juízo logo de saída pelo que você está fazendo. Por exemplo, eu não gosto desta comida. O eunuco não poderia ter reagido assim. Como é que você não gosta da comida do rei? Um exemplo, ele poderia ter sido imediatista, atribuído um juízo. Isso é péssimo. Isso são juízos de valores. O que ocorreu aqui é que ele ouviu, escutou, espere lá, explique para mim melhor. E deu com muita bondade esse benefício para Daniel. Percebem que a situação de Daniel é muito delicada e que precisou exatamente deste homem ter esta escuta aberta, de ouvir a queixa de Daniel com o coração aberto para poder encontrar saídas. Por isso, um dos primeiros princípios para que nós possamos resolver conflitos em qualquer área da nossa vida é essa boa vontade, expressa em ouvir com bondade o que se tem a dizer e ter uma escuta aberta, não agregar um valor, isto é ruim, isto é bom, logo de saída. Vamos ponderar, pensar juntos, vamos marinar a situação para então depois talvez fazer um juízo sobre isso. Mas note que o texto no verso 9 diz que isso foi um milagre, e de fato foi. Veja como a situação dele é muito delicada. O chefe de eunucos, ele era o inimigo de Israel. O chefe dos eunucos, ele era um colonizador, juntamente com os babilônicos, seus compatriotas, do povo israelita. O chefe dos eunucos poderia ser considerado um dominador, e Daniel, um dominado. Ele não tinha por que ouvir Daniel, ele não tinha nem que dar a ele qualquer tipo de benefício. Por isso o texto diz que foi um milagre, ele ter ouvido com bondade e misericórdia. Agora, o mesmo não se dá com Daniel. Por quê? Porque está implícito para nós, filhos e filhas da aliança, que para resolver qualquer problema, nós temos um kit dado por Deus. Implica em que nós, como cristãos e cristãs, já entramos em qualquer conflito com esse kit básico de bondade e compreensão. Misericórdia e compreensão. Isso é esperado de nós. Não é esperado dos filhos das trevas, daqueles que servem à serpente, daqueles que pensam como o mundo, de tirar vantagem em tudo. Isto não é esperado das trevas. Mas de nós, isto é implícito. Ou seja, em qualquer discussão que você for entrar, em qualquer dificuldade, em qualquer área da sua vida, você já está com 50% de ganho. Porque da tua parte, você precisa agir com bondade e compreensão. Por dois motivos muito básicos. Primeiro, porque você ama a Deus. E por amar a Deus, quando você ama a Deus, você coloca o amor dele e os objetivos dele acima dos seus interesses. Quando nós amamos mais a Deus, nós levamos o amor às dores. Quando amamos a Deus, nós colocamos os seus interesses acima dos nossos, dos seus objetivos acima dos nossos. A âncora do amor a Deus é uma grande vantagem em qualquer discussão, porque nós estaremos buscando não a nossa glória, nós estaremos buscando a glória de Deus em qualquer discussão que possamos entrar, seja com seus filhos,
seja com o seu trabalho, seja na família. Em nenhum momento nós iremos contra os princípios de Deus, em nenhuma dessas esferas. Nós iremos tratar a pessoa que discorda de nós, o nosso filho ou a nossa filha, ou um funcionário, ou um empregador, de maneira cordata, civilizada, benéfica. Já estaremos orando por essa pessoa muito antes. Ou seja, nós já estamos, devido ao grande amor a Deus, já trabalhando com estas questões, com este cenário de fundo. Também um outro motivo é que nós amamos o próximo acima de nós mesmos. Então, por amar o próximo acima de nós mesmos, com qualquer pessoa que vamos discutir, nós temos por obrigação de colocar os seus interesses acima dos nossos. Porque é isso que a Bíblia chama de amor ao próximo. É quando eu paro para te ouvir e para tentar entender os seus interesses e colocar acima dos meus. Porque nós, em qualquer situação, estamos sempre em terceiro lugar. Deus em primeiro, o próximo em segundo, e lá seguimos nós na fileira. Agora nós causamos problemas para nós mesmos quando nós colocamos os nossos interesses sobre as outras duas pessoas. Aí não vai dar certo. Aí o problema, em vez de ficar menor, ele acaba ficando maior. Mas como você e eu somos cristãos, nós sabemos que por um momento ou outro podemos cair em algum erro, em algum ruído, mas que logo em seguida precisamos voltar à nossa consciência e dizer, não, isso não pode ser assim. Sou um filho, eu sou uma filha de Deus, eu preciso orar por esta pessoa, pelo meu chefe, pelo esse funcionário, por esse meu parente, e Deus com certeza vai nos ajudar a resolver esse problema. Portanto, meus irmãos e irmãs, boa vontade. Com boa vontade, expressa por uma compreensão sua, e da outra parte também, por uma boa vontade expressa por misericórdia, por compaixão, benevolência entre as partes, boa fé, com certeza, dependente do tamanho do problema, há de se resolver quando esses dois elementos estão na mesa. E parte de nós, cristãos e cristãs, sermos os primeiros a colocar na mesa, tanto compaixão quanto bondade. Esses elementos, com certeza, já são 50% da resolução de qualquer conflito. Agora, existe um outro princípio de resolução de conflito que nós encontramos nesse texto, que é o grande investimento. São vários tipos de investimentos dados nesse texto. Vejam aqui, primeiro, um investimento de tempo. Versículo 12 e 13, note o pedido de Daniel. Diz assim, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ora, meus irmãos e irmãs, essa é uma proposta bem elaborada. Cá entre nós, você acha que surgiu da noite para o dia? Você acha que foi uma lâmpada que acendeu na cabeça deles? Não, meus irmãos, aqui está envolvido tempo. Eles ficaram pensando nisso. Porque, veja, existe uma hierarquia nesse texto. Você percebeu que o texto começa citando o chefe dos eunucos. Mas com quem Daniel trata tete a tete? É com o cozinheiro. Não é necessariamente com o chefe dos eunucos. A mensagem chega ao chefe dos eunucos, mas dá-se a entender que quem está intermediando tudo aqui é o cozinheiro-chefe. Porque é o cozinheiro-chefe que observa, é o cozinheiro-chefe que dá o parecer final, é o cozinheiro-chefe que avalia. Então existe uma hierarquia aqui, existe um grupo de pessoas. Não é Daniel e o chefe dos eunucos tão somente. Existem outras pessoas envolvidas. E o texto, meus irmãos, não foi escrito em tempo real. Não é à medida que nós estamos lendo que está acontecendo, o que foi acontecendo, foi sendo escrito. Obviamente, esse texto foi escrito muito depois dos acontecimentos que estão sendo narrados. Ou seja, Daniel tem aqui um interesse em demonstrar que a mão de Deus estava sobre ele, e ele não vai nos dando muitos detalhes, ele quer logo mostrar as resoluções. Mas o texto dá a entender que houve outros ingredientes, inclusive o tempo, para poder informar esse tipo de solução. Esta é uma solução construída com tempo. Então, tempo é
primordial para que possamos resolver qualquer conflito. Qualquer situação que se nos apresente, em qualquer área da nossa vida, precisamos perguntar: quanto tempo tem esse problema? Quanto tempo tem esse problema que acontece isso? E se a resposta for assim: olha, já tem 2 anos esse problema? Bom, se tem 2 anos esse problema, proporcionalmente, vamos precisar de mais 2 para resolver. Ora, não é justo? Se a gente conseguiu construir um problema em 2 anos, não me parece ser muito sensato nós resolvermos o problema em 2 segundos, em 2 dias, em 2 semanas. Não é muito proporcional. Por isso, alguns problemas, eles demandam tempo e também uma aceitação do trabalho que nós vamos ter para lidar com a situação. Porque conosco, às vezes, acontece isso, nós vamos deixando os problemas se acumularem. Com o passar do tempo, eles vão crescendo, vão criando camadas, vão crescendo cada vez mais, aí eles simplesmente despontam, eles se apresentam a todos publicamente. E aí você fala: tenho um problema agora. Não, você tinha um problema 2, 3, 4 anos atrás, mas só agora ele tomou tamanho vulto que chama a atenção. Então agora está na hora de arregaçar as mangas e trabalhar para resolver esse problema. Se foram 2 anos, vamos trabalhar mais 2 para resolver e mais outros 2 para garantir que ele não apareça de novo. Isso se não demorar a vida inteira. Por isso, meus irmãos e irmãs, o tempo é sempre um fator primordial na resolução de conflitos. Esta resolução que estas pessoas trazem não ocorreu do dia e da noite, porque estão envolvidos 2 grupos de pessoas, alguns interesses da corte. Isso não aconteceu de chufre, de repente, rapidamente. É claro que milagres, eles sempre podem acontecer. Deus pode, de uma maneira milagrosa, resolver algumas situações que, infelizmente, nós acabamos contribuindo para ocorrer de 2, 3 anos. Mas, irmãos, não esperemos que Deus faça o nosso serviço por nós. Nós precisamos trabalhar e ter cuidado com aquilo que nós nos envolvemos. Deus não vai se responsabilizar pelos nossos erros. Nós vamos ser responsabilizados por eles. Então, às vezes, não é justo colocarmos sobre Deus uma obrigação que Ele não tem. Porque acontece muitas vezes assim: Deus, olha que situação terrível, que tribulação, que perseguição. Aí me conte sobre essa perseguição. Não, eu estou chegando atrasado alguns dias e meu chefe acabou me reprimendo, dando uma reprimenda. Ora, se você tem chegado atrasado, o seu chefe é culpado por te repreender, você não está sendo perseguido, você não está sendo objeto de prova de Deus. Você simplesmente precisa chegar no horário. O seu chefe tem toda a justiça de lhe cobrar segundo o que ele deve. Não tem prova de Deus nenhuma, não tem diabo, adversário. Não é você que precisa cumprir as suas obrigações. E aí, com certeza, o seu chefe, por mais severo que seja, não vai poder lhe penalizar se você chegar no horário. Então, algumas coisas não são provas de Deus, algumas coisas são situações que às vezes nós acabamos trazendo para nós mesmos e sofremos por isso. Mas note que o povo de Deus, ele sempre lidou com problemas, irmãos e irmãs, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Até para não cansá-los, tantos exemplos possíveis, apenas um do Antigo Testamento, porque logo após a saída do povo de Israel do Egito, a primeira coisa que Moisés teve que lidar é com problemas. Antes de chegar ao Sinai já tinha muito problema acontecendo. Ele sentou-se e começou a ouvir o povo, demorou o dia todo. Jétro então lhe dá uma ideia de ele escalonar os problemas, dividir as pessoas em grupos de 1.000, de 100, 50 e 10. E cada uma destas pessoas, cada um desses grupos tinha alguém responsável para avaliar, julgar, gerenciar o que estava acontecendo com esse grupo de pessoas. Ou seja, quando um problema chegasse a Moisés, já passou por um grupo de 10, um grupo de 50, talvez nem chegue, porque no grupo de 50 acabou, mas se foi para o grupo de 100, para o grupo de 1.000, Moisés já tinha um problema muito mastigado. Quanto maior o problema, não dá para resolver de uma vez. Nós precisamos
fracionar o problema. Esta é a ideia do livro de Êxodo, no seu capítulo 18. Às vezes nós temos um problema que é grande, não dá para abraçar de uma vez. Ele foi construído há muito tempo, então eu preciso fracionar. Isso dá para resolver hoje, amanhã a gente resolve essa parte, e semana que vem a gente tenta essa aqui. E vamos ver se a gente conseguiu fazer um bom procedimento, vamos avaliar e depois a gente continua mais, de forma racional. Esses problemas podem ser vencidos porque Deus nos deu uma mente para pensar. Isso está bem estabelecido em como Moisés utilizou. Também no Novo Testamento nós temos um outro exemplo. Logo quando a igreja ela se organiza, não demora muito, acontece um problema de grandes proporções, onde as viúvas dos cristãos gregos estão sendo negligenciadas. É um problema que envolve muita gente, muito constrangimento. Então chega-se aos apóstolos, marca-se uma assembleia, elege-se pessoas, dão poderes para estas pessoas e os problemas são, então, resolvidos por enquanto. Perceba que é o mesmo modus operandi, é o mesmo procedimento que ocorre aqui com Daniel e o chefe dos eunucos e o cozinheiro. Ele observa o problema. Bom, o que nós vamos fazer com isso? Vamos fazer um teste. Não vamos resolver de uma vez. Vamos fazer um teste? Então vamos fazer um teste com um prazo razoável. Um espaço de manobra que seja confortável para você, cozinheiro-chefe. Que você não se sinta pressionado demais e que me dê condições de dar uma resposta satisfatória a isso. Então eles elaboram um projeto onde eles serão examinados por 10 dias, serão avaliados, e quem dará o parecer final é o cozinheiro-chefe. Perceba que todo esse modus operandi demorou muito tempo para investir, e Daniel fez isso. Por isso, meus irmãos e irmãs, o segundo princípio é este: nós precisamos investir nos conflitos. Eles não vão se resolver na noite para o dia. Não adianta ficar bravo, não adianta ficar brava, não adianta chorar, não adianta se descabelar. O problema está posto, então vamos trabalhar com esse problema e Deus com certeza há de nos dar graça para resolver isso com racionalidade, com tranquilidade, com serenidade. Aliás, não se desesperar seria um segundo tipo de investimento. Porque existe algo interessante nesse texto, que é como é que eles conseguem, qual que é o botão que eles apertam para resolver esse problema. E tem sim um certo botão aqui. Eles descobrem que existe um interesse em comum entre essas duas partes. Tanto o grupo do chefe dos cozinheiros, o chefe dos eunucos, do cozinheiro-chefe e implicitamente o rei. Tanto o grupo de Daniel e seus 3 amigos, eles são grupos, como nós falamos, diferentes. O rei, o chefe dos eunucos e o cozinheiro são imperialistas, são colonizadores, são dominadores. Daniel e seus amigos são os colonizados, os escravos, em situações frágeis. São pessoas diferentes, de lugares diferentes, mas eles conseguem consensualizar em um ponto em comum. Qual que é o ponto em comum? Veja no verso 10. O interesse do chefe dos eunucos era o seguinte: tenho medo do meu senhor o rei. Veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Então há um interesse do chefe dos eunucos de que aquelas pessoas mantivessem uma boa aparência. Porque se não tivesse uma boa aparência, isso podia custar-lhe não o emprego, mas a vida. E o que entende-se aqui? Que Daniel compartilha desse mesmo interesse. Veja o verso 12, a seguinte expressão: experimenta, peço-te, teus servos 10 dias, para ver como está a nossa aparência. No verso 13, então se veja a nossa aparência. Então esses dois grupos, de um lado o rei, o chefe e o cozinheiro, do outro lado Daniel e seus amigos, eles tão diferentes conseguem ter um ponto em comum: a manutenção da saúde dessas pessoas. Então eles precisavam ser mantidos saudáveis. Esse é o ponto em comum. Então eles podiam discordar de muitas coisas, podiam discutir sobre a justiça ou não deles serem deportados, podia discutir como o imperador Nabucodonosor é um tirano, poderiam ter dito várias coisas, mas eles não fizeram isso.
Por quê? Não adiantava nada. Não adiantava, eles tinham que se concentrar em um ponto em comum. Porque ambos poderiam se perder em outras coisas que são mais periféricas, são probleminhas pequenos, são detalhes, e perder o foco. Por isso nós precisamos ter um foco, um ponto de contato entre essas duas partes. O que as duas partes querem que pode consolidar, que pode consensualizar essas duas partes, um ponto em comum. Aqui foi encontrado a saúde de Daniel e dos seus amigos. Por isso, achar um ponto em comum, com certeza vai te ajudar a resolver conflitos. E como eu disse, na Bíblia existem vários textos que demonstram o mesmo procedimento. Por exemplo, a Bíblia registra que houve uma dificuldade, vou citar novamente a figura de Moisés, quando o povo de Israel pecou de forma terrível lá no livro de Êxodo, no capítulo 32, eles vão adorar o bezerro de ouro aos pés do Sinai. Que cena terrível! Enquanto Moisés estava recebendo os ditames de Deus para orientação espiritual do povo, eis que no sopé da montanha estava esse mesmo povo adorando outros deuses. Com certeza Deus ficou furioso com isso tudo e decidiu destruir tudo. Mas eis que Moisés se levanta como um mediador e diz: não faça isso. E agora? O problema estava instaurado. O povo pecou. O que Moisés poderia dizer para solucionar essa parte? Deus furioso e o povo culpado. Um ponto em comum foi estabelecido entre os dois. Qual foi esse ponto? A glória de Deus. Moisés disse assim: Senhor, não destrua estes israelitas, porque os egípcios e os povos da região poderiam pensar assim: este Deus, ele não podendo cumprir suas promessas, ele então levou essas pessoas para matá-las no deserto. Esse é um Deus não poderoso, esse é um Deus que não faz. A sua glória, Senhor, seria aviltada, seria atacada. Não faça isso. Então, Moisés conseguiu um ponto de contato, um ponto para consensualizar as duas partes, a glória de Deus. Porque a glória de Deus interessava a Deus, porque não há nada melhor para nós do que a glória de Deus. E Deus só deseja o melhor para nós, por isso nós experimentaremos todo o fulgor da sua glória no porvir. Assim também como o povo deve desejar a glória de Deus. Então a glória de Deus foi o grande ponto de contato, onde essas duas partes poderiam consensualizar. Também, em outro momento, algo um pouco parecido, um pouco mais adiante, voltando, no livro de Gênesis, Abraão faz a mesma coisa, mas com partes diferentes. Sodoma e Gomorra seriam destruídas imediatamente, porque eram terríveis, pecadoras diante de Deus, cidades terríveis, com vários tipos de pecados. Mas tinha um problema: em Sodoma e Gomorra habitava a família de Abraão, Ló. E agora? Duas partes. Deus furioso vai destruir pecadores. Alguém precisa mediar e encontrar um ponto em contato. Abraão consegue fazer isso. Mas, Senhor, não faça isso, não os destrua. Eles de fato merecem. Entretanto, se houver 50 justos, o Senhor destruirá lá, e ele começa a diminuir, para chegar num número que é muito mais próximo e conveniente, que se assemelha à sua família, e ele consegue um ponto de contato para consensualizar as duas partes, a justiça de Deus. Não faria o juiz da terra justiça no mundo? O juiz da terra não faria justiça? Este é o argumento de Abraão. A justiça de Deus interessa a parte de Deus e interessa a família de Abraão. Por isso Deus adia a destruição de Sodoma e Gomorra até a parte que Abraão tinha como cara fosse preservada. É possível encontrar pontos de consenso entre partes. É possível construir situações onde possam existir pontes. Basta, como falei no início, precisamos de bondade na mesa e compaixão. E por outro lado, precisamos investir
investir tempo. Se um problema é grande, não espere que ele se resolva hoje, nem amanhã. Proporcionalmente, o tempo que você levou trabalhando nesse problema é o tempo que você vai gastar para resolver, talvez até mais, que é mais fácil destruir do que construir. Então nós vamos ter que pensar nisso e investir em pontos de contato onde as partes podem concordar. Assim você irá conseguir conversar com o seu parente nesses dias natalinos que se aproximam. Se ele não gosta de política, para que você vai tratar desse assunto? Seja sábio, seja sábia. Vamos falar de futebol. Parece que o futebol tem esta atmosfera de unir. Vejam as bandeirinhas aí fora, né? Então, procure pontos de contato, coisas em comuns, para que os problemas não venham a ser aviltados. Se podemos não brigar, por que vamos escolher brigar? Isso não faz sentido, ainda mais para nós que somos cristãos e cristãs. Agora, meus irmãos e irmãs, há um elemento final nesse texto que não pode deixar de ser mencionado. É a atitude humilde de Daniel. Meus irmãos e irmãs, Daniel foi uma pessoa muito humilde. Ele colocou-se na mesa como alguém que dependia da outra parte. Ele sabia que se o chefe dos eunucos não fosse favorável, as coisas não iam dar certo. Então veja no verso 8, por exemplo, ele chega aí, pede ao chefe. Veja no verso 12 a expressão, eu peço que me experimente. A humildade faz bem para resolver qualquer conflito. Se você entra numa mesa de negociação batendo a mão na mesa, se você chega numa mesa de conversas onde duas partes estão impondo restrições, isto não vai terminar bem. Você precisa caminhar com humildade. E Daniel tem este elemento de humildade. Ele não agiu com um triunfalismo evangélico que às vezes a gente vê, por exemplo, olha, eu sou filho e sou filha de Deus. Com certeza eu vou discutir com o meu chefe, eu vou ganhar porque Deus está comigo. Cuidado. Se você é um funcionário que não obedece os prazos, é um funcionário que dá problema, o teu chefe, o chefe pagão, idólatra, ele está certo diante de Deus e você errado. Deus não vai cometer nepotismo, não vai favorecer-nos em detrimento da sua justiça. Muito pelo contrário, por nós sermos filhos e filhas de Deus, precisamos demonstrar uma justiça muito superior a este mundo. Então não espere que Deus vai colocar a sua mão sobre a sua cabeça e vai simplesmente abrindo o caminho para você só porque você é filho ou filha de Deus. Isto é triunfalismo, não é isso. Daniel não chegou dizendo, não, eu sou povo da aliança, eu sou um profeta de Deus e com certeza Deus vai me dar favor e você vai ter que submeter-se. Não. Eu peço a você, por favor, podemos. Olha a humildade, a postura humilde. Então tome cuidado com certas atitudes de arrogância espiritual que possam estar aí tão presente nessas mensagens digitais, né? O rei, nós somos os filhos e filhas do rei e tudo vai se subordinar. A história não é assim. O nosso rei foi crucificado, foi pendurado no madeiro antes de subir ao trono. Se você pensa que vai ser diferente com você, eu acho que você tem que ler os evangelhos de novo, porque não é isto. Se você acha que as coisas vão dar tudo muito certo, é porque você não conhece a história do apóstolo Paulo. Né? Quantas chibatadas você já levou? Nenhuma? Então você está em vantagem com o apóstolo Paulo, por exemplo. Ele levou muitas chibatadas. Quantos naufrágios você passou? Nenhum? Paulo passou, então você está em vantagem em relação ao apóstolo Paulo. Cuidado com essa propaganda superficial, evangélica, não ajuda. A Bíblia trata com maturidade esses assuntos. Nós iremos sofrer, as pessoas serão hostis, enfrentaremos partes pagãs, mas nós enfrentaremos com as armas que Deus nos deu: bondade, compaixão, humildade. Mas estão sendo arrogantes, estão ameaçando, estão hostilizando? São as armas deles. A nossa são outras armas. A nossa
São essas armas que o texto se apresenta. Esses milagres que operaram na vida do pagão estão presentes na sua vida, meu querido, minha querida irmã. Bondade você já tem. Misericórdia você tem. O Senhor lhe deu na tua conversão. Você ama o Senhor. Está na hora de colocar isso. E os problemas eles vão se resolvendo. E falando de humildade, precisamos nos lembrar disso sempre. Em todos os momentos em que nos envolvermos em conflitos em quaisquer áreas, nós somos seguidores e seguidoras de Jesus Cristo. E devemos lembrar que no início nós fomos o motivo e a causa das grandes dificuldades do universo. Nós pecamos. Em Adão e Eva, nós erramos. Nós começamos todo o conflito, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal. Nós em Adão fizemos isso. Deus poderia dizer, vocês começaram. De fato, nós começamos um conflito. E o que Deus fez, com muita misericórdia e generosidade, nos tratou, nos oferecendo a si mesmo como pagamento das nossas ofensas. Irmãos e irmãs, nós precisamos entrar em disputas com as partes, sempre revestidos de uma grande humildade, sabendo que nós somos os ofensores. É muito estranho ao espírito cristão, um espírito belicista, um espírito de conflituosidade. Não, onde você for, você vai levar bondade, compaixão e humildade, não ofensas, rusgas e espinhos. Isso é do mundo. Você é diferente, você é filho e filha de Deus. Você serve a Jesus Cristo, que foi responsável de terminar o maior conflito cósmico, que é a batalha entre o homem e Deus. Não coloca Satanás no meio, não. Satanás, a gente que errou em seguir por um determinado momento. A responsabilidade foi do homem, foi o homem que foi penalizado. Mas Deus, por grande misericórdia, Ele nos trouxe e resolveu o conflito. E que você possa fazer o mesmo. Vá e resolva os conflitos que o Senhor colocar em sua mão. Use esses expedientes, boa vontade, por meio da compaixão, por meio da bondade. Use também paciência para investir em tempo. E use também a sua sabedoria. Procure um ponto em comum. E seja, sobretudo, humilde. Deus, com certeza, há de abençoar qualquer conflito que você possa participar. Que Deus nos ajude. Amém.